Estamos no espaço Fala Só, aqui o espaço dedicado aos linguistas. Portanto, o meu convidado hoje é o professor Dr. Júlio Chivanglula. Senhor professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a língua portuguesa, vamos falar um pouco da vida do professor Júlio Chivanglula, entre outras coisas. Portanto, este programa tem a coordenação de Armando Chicoca. A apresentação sou eu, Fonseca Ting, e do outro lado está o Pirão Doce e o Paulo Fernando. Senhor professor, quem é Júlio Chivanglula, afinal de contas? Júlio Chivanglula, na verdade é o pseudônimo literário do senhor Antônio Júlio João Chivanglula. Portanto, este é o meu nome completo, natural do Namibe, nascido no município de Moçambique. A minha profissão é professor e também sou uma pessoa ligada ao mundo da literatura, não é? Há mais de 20 anos. Senhor professor, quando é que começa o mundo da literatura? Bem, o meu percurso com o mundo da literatura começa por volta do ano de 1999. Não é? Eu comecei a ter inclinação para a literatura através da Rádio Namibe, não é? Onde, na altura, era contador de histórias do programa infantil O Futuro Somos Nós. Portanto, é aí onde eu comecei a dar os primeiros passos na literatura. Portanto, tinha uma rubrica que era a nossa história dentro do espaço O Futuro Somos Nós, que é um espaço infantil, e eu já tinha alguma inclinação para contar histórias. E, de uma maneira curiosa, não é? Eram histórias que eu próprio escrevia e ia para a rádio contar. Portanto, numa situação de literatura oral, não é? Portanto, a literatura pode ser escrita ou oral, eu já tinha tanto essa inclinação. Estamos a falar de 1999, cerca de 20 anos para cá. E como é que vê a literatura hoje aqui na nossa província? Muitos cidadãos do Namibe e até mesmo a nível da região sul de Angola, não é? Olham o professor Júlio Chivanglula como o rosto da literatura no Namibe. Mas é preciso também ter alguma calma e olhar para a história, não é? Literatura é uma ciência, tanto é uma área de conhecimento que vale muito por épocas, não é? Tanto, e no Namibe a literatura não começou com o professor Chivanglula e eu também não me sinto o rosto da literatura, porque isto é uma literatura, eu como costumo dizer, a literatura é uma área comunitária, ela envolve indispensavelmente um conjunto de pessoas. E olhando para a história, na década de 80, não é? Quando se criou a Brigada Jovem de Literatura, por volta de 1982, 84, em Luanda, é que tanto começaram a surgir, não é? Movimentos e pessoas ligadas ao mundo da literatura, tirando já a União dos Escritores Angolanos, que foi criada em dezembro de 75, não é? Foi a primeira instituição ligada à literatura criada no pós-independência, mas depois, na década de 80, surgem também já tanto a Brigada Jovem de Literatura. E no Namibe também, nessa época de 1980, já tínhamos também alguns pioneiros da literatura. Estamos a falar, por exemplo, do caso do senhor jornalista Arthur Futila, não é? Que é um dos pioneiros da literatura aqui no Namibe. Vamos a falar do jornalista da Rádio Namibe, hoje reformado, do Nelo Santos. Não é? Estamos a falar do David Capelenguela. Não é? São pessoas também que já deram muito para a literatura no Namibe. Estamos a falar da década de 80.
Vimos também, por exemplo, pessoas que já nem sequer residem aqui no Namibe, como a escritora Canguimbo Ananás. Há pessoas que continuam a fazer literatura até hoje, mas foram surgindo outros nomes, né? Por exemplo, os movimentos Levarte, por exemplo, né? onde o Joaquim Chifunga também foi um dos impulsionadores, o Josué Ananias, não é? Portanto, são jovens que acabam por dar continuidade deste percurso literário sobretudo essa geração de 2000 para cá, não é? Eu, por exemplo, faço parte já da geração de 2000 para cá. Portanto, nessa altura, nós estamos apenas a dar sequência de um trabalho que foi iniciado por muitos jovens na altura com esse espírito literário já. Agora, atualmente, o Namibe conta, por exemplo, com o Clube de Leitura, um Banji do Livro, o Levarte, que tem sessões de poesia ao vivo, às quintas-feiras. Literatura hoje é preciso um exercício mais prático e mais produtivo, não é? Em que vai mesmo ter que se traduzir em publicações de obras literárias. E hoje, no Namibe, isto é um grande calcanhar de Aquiles, porque muitas pessoas que já deram o seu melhor para o desenvolvimento da literatura no Namibe, até hoje não conseguem e nem têm registro de terem publicado uma obra literária. Portanto, isso depois vai acabar por contribuir para o esquecimento dessas pessoas, sendo que a literatura tem que registrar determinados momentos, determinados fenômenos, determinadas vivências de um grupo de pessoas numa determinada época. Não é? Mas o que está na base dessa extinção? Eu estava a dizer, você não pode viver na literatura por muito tempo só porque você ama, não é? Há jovens, por exemplo, que entram na literatura com muito poucas responsabilidades a nível pessoal, não é? Por exemplo, um adolescente com 14 anos não tem família, não tem trabalho, vê a literatura como uma maneira de um dia atingir o seu sonho, mas chega a uma altura que você vai avançando na idade, vai tendo outras perspectivas da vida e você vai precisar também ver na literatura como uma fonte de sobrevivência, não é? Há muitas pessoas que conseguiram fazer da literatura a sua fonte de renda e isto hoje é que é o grande problema, porque nós não vamos demonstrar portanto, uma vontade que acaba por nos imputar custos pessoais, sendo que a literatura é um exercício de amor à humanidade, não é? Quando um escritor pesquisa e publica os seus estudos, disponibilizando para uma comunidade, é um ato de amor, não é? É um ato de contribuição para o desenvolvimento intelectual das sociedades, ajuda, por exemplo, a uma participação cívica mais ativa e responsável, não é? Hoje vê-se muitos jovens com uma tendência de ativismo, mas que precisam também de um nível de literacia mais elevado. E a literatura pode contribuir para isto. Sabemos que o senhor professor Júlio Chivangula, para além de ser professor, é motivador social. Quais são os projetos que tens levado a cabo aqui a nível da nossa província? Eu sou uma pessoa muito ligada à minha província, não é? De todos os habitantes do Namibe que amam o Namibe de verdade, eu sou um deles. E eu não tenho vergonha de assumir isso, porque tudo que eu faço, eu penso sempre para o bem coletivo, para o bem da minha província. Sendo que o meu percurso enquanto estudante, não é? Eu já tinha recebido propostas para não voltar ao Namibe, porque tinha algumas habilidades que os outros notavam. Nós vamos falar no caso quando eu fui estudar no IC de Huila em 2008, terminei em 2012, tinha já alguns projetos no Lubango que acabaram por, tanto, aliciar algumas pessoas e quase que eu era tanto convencido a ficar mesmo no Lubango, mas o amor... E como é que resistiu a esta? Eu tenho um compromisso muito sério. Eu acho que aqui no Namibe eu tenho uma missão, não é? E eu sinto que eu posso ajudar muito essa província, porque o Namibe é uma cidade tão pequena, mas há sempre aquelas situações de dificuldades para você poder desenvolver projetos.
O meu primeiro projeto no Namibe foi tanto o incentivo à leitura, o projeto denominado O Poder da Leitura. Eu comecei com esse projeto em 2011. O objetivo era fazer com que as pessoas desenvolvessem o hábito de leitura como forma de emancipação social, como forma de desenvolverem a aprendizagem autônoma, tanto não depender só daquilo que o professor efetivamente programa para o aluno aprender, mas que através da leitura pudesse ir buscar todo aquele conjunto de conhecimento que eventualmente alguém poderia necessitar. E nesse projeto eu acabei por fazer uma leitura da forma como nós aprendemos enquanto africanos. Desenvolvi um outro projeto já em 2015, que era o projeto que tinha a ver com formação dos profissionais da educação, sobretudo os coordenadores, a nível de técnicas de elaboração de documentos normativos. Qual é o problema que nós identificamos? Eram coordenadores que precisavam apresentar relatórios periódicos às direções de escolas, mas não tinham instrução para fazer esse tipo de exercício. Então nós montamos um projeto, andamos em algumas escolas e lá foi andando. Hoje não temos tido muita receptividade por parte também de algumas escolas, porque há certas escolas também ignoram o conhecimento. Não sei onde é que nós vamos parar com essa tendência e assim vamos andando. Hoje, por exemplo, temos agora o grande desafio que é, pela primeira vez na história do Namibe, tirar o primeiro prêmio literário provincial do Namibe, né? Portanto, vai ser um prêmio que vai distinguir obras literárias produzidas nos últimos 2 anos cá no Namibe, né? Obras produzidas e publicadas, né? O prêmio tem uma declaração de direitos autorais passada pelo Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Ambiente. Quando um gabinete do governo atribui uma declaração para um prêmio, significa que o governo reconhece esse prêmio. E se nós olharmos os ganhos desse prêmio, é só irmos para a internet e verificarmos que, se você colocar Prêmio Literário do Namibe, já aparece na Google. Quer dizer, nessa altura o mundo já sabe que o Namibe terá um prêmio literário. E isso é que, graças ao incentivo e ao empenho de todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento da literatura do Namibe, não só do professor Júlio Chivangulula, mas também daquele conjunto de muitos jovens que trabalham em prol da literatura do Namibe. E qual é a adesão dos jovens quanto a esses projetos ligados à literatura? Como disse, o meu amor pelo Namibe não é um amor assim só de emoção, é um amor em função do conhecimento que eu tenho dessa província. Não é fácil organizar atividades aqui no Namibe. Então nós ainda notamos alguma falta de interesse por parte de alguns jovens, não é? Mas também deve-se à metodologia que nós usamos para esse concurso. Nós temos a ideia de distinguir obras publicadas. E o grande problema do Namibe atualmente é exatamente nós temos muita gente que se diz ligada à literatura, mas não tem obras publicadas. Não é isso? Eu que vos falo agora, tenho uma obra publicada desde 2020, o ano passado, que é Poesia Espontaneidade, uma obra de poesia. Eu já publiquei uma obra. Eu posso me considerar autor, não necessariamente escritor, como muitos me apelidam, mas autor. Porque quando eu me considerar... E qual é a diferença entre a diferença é que o escritor tem que ser consagrado, tem que se dedicar, tanto de uma maneira mais empenhada a publicações periódicas. Nós aqui temos mais autores. Quanto aos apoios, tanto das instituições privadas e públicas? O primeiro apoio que nós tivemos do Estado foi o apoio institucional, que é o reconhecimento do prêmio. Quando eu falo reconhecimento do prêmio, nós não estamos aqui só para falar do prêmio, mas a nível daquilo que é os apoios virados para a literatura, ainda temos muitas dificuldades, não é? Apoios, quando falamos de apoio, pode ser apoio moral,
que até um certo ponto temos recebido, e não, eu pessoalmente não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, eu tenho recebido muito apoio moral de pessoas até ligadas ao governo, não ao Estado. Qual é a saída que se pode encontrar para que os jovens possam produzir as suas obras? Porque muita gente, se calhar, tem ideias de como escrever uma obra e não tem essas condições. O que eu noto nos jovens é alguma falta de instrução, mas não é uma instrução tanto que são culpados, não. Ninguém faz algo de propósito, só como se fosse algo para tentar causar algum mal, né? Mas eu vejo nos jovens alguma falta de instrução, porque a literatura no Namibe ela é muito expressiva, não é? Muito expressiva, mas não tem aspectos práticos. Quer dizer, a literatura de hoje ela tem que ser capaz de resolver situações que mudam a vida das pessoas, não é? Trazer, por exemplo, ideias de história do Namibe, ideias de hábitos e costumes do Namibe, trazer as histórias. Eu vejo que há muita... Quer dizer, os autores do Namibe têm mais capacidade de se exprimir, mas a nível de conteúdo que muda a vida da pessoa, então é essa a nossa dificuldade. Mas isso também aprende-se com quem? Com formação. Então é necessário também que os jovens possam mostrar alguma humildade para poder aprender, não é? Nós, como Júlio Chivangulula, também temos uma firma, que é a firma JT, vocacionada para dar toda a orientação para aquele que quer escrever. Porque às vezes você recebe um caderno de alguém que diz, eu tenho um livro. Não, isso não é livro. Isso é um material textual, não é? Livro vai ser quando ele passar por uma censura literária, a avaliação da literalidade, do interesse do leitor e da estética daquilo que se quer passar para a formação do livro de facto. Então, esses são os problemas, a falta de instrução, as dificuldades econômicas, porque às vezes quando os autores têm já o material todo, debatem-se, por exemplo, com a falta de gráfica. Aqui no Namibe temos uma gráfica pública, não é? Mas não preparada para a impressão de livros. Temos também poucas editoras e temos também grupos tanto reduzidos que não têm feito um papel também mais ativo naquilo que é a formação dos próprios escritores, porque a formação é fundamental para termos qualidade na produção literária. Agora vamos falar sobre a comunicação versus língua portuguesa. Como é que olha a evolução da língua portuguesa aqui na nossa província, no processo de ensino? Namibe, se alguém tiver possibilidade de ter um discurso livre, e eu acredito que em Angola já se fala de forma livre, não é? A educação pode eventualmente ter dado passos significativos. A educação no Namibe pode eventualmente ter dado passos significativos. Por quê? Repare, de 3, 4 anos atrás, não existia propriamente gabinete provincial de educação, existia direção provincial de educação. Repare que as pessoas têm que acompanhar as transformações também administrativas do próprio Estado ou do governo. Então, condições que haviam antes com essa designação, hoje já não existem. Então, isso estamos a falar de educação. Agora, a nível de ensino propriamente dito, não é? Eu penso que houve um recuo, não é? Esta é a minha opinião enquanto docente, enquanto professor. Houve um recuo por quê? Porque nós hoje sentimos uma certa falta de motivação por parte dos professores. E quem são os professores? São aqueles que ensinam de facto. Quem cuida da educação de modo geral não somos nós. Eu não cuido da educação. Eu se cuidasse da educação, a educação certamente não estaria como está agora. E essa motivação deve ser o quê? Deve-se a falta de resolução de problemas sociais dos professores. O
professor não é um profissional que precisa só ser elogiado, acarinhado, isso é importante, mas o professor é um profissional que tem família, que tem necessidades. Um professor às vezes não tem nem sequer um saldo para colocar no telefone, para investigar. Então isso também acaba por se refletir no processo de ensino, porque em qualquer país do mundo a qualidade de ensino está intrinsecamente ligada aos estímulos que o professor, estímulos e incentivos que o professor recebe. Isto aqui, não é preciso vir aqui nesse espaço para falar, todo mundo percebe isso. Até eu não vejo nenhuma dificuldade para as pessoas perceberem isso. Agora, o que é que precisamos fazer? É ter uma capacidade de reação mais intelectual. O professor não pode se frustrar por isso, né? Porque quando já se identificou o problema e o professor entra em depressão, acaba por agudizar mais o problema. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lutando para a melhoria das nossas condições, de forma, ou por via de tanto instituições que acabam por servir de advogados do próprio coletivo de professores, para poder ver esses problemas resolvidos. Porque às vezes, nós temos estado a ver também que há pessoas que já não têm as condições criadas, mas acabam também por ter uma espécie de desespero. E repare que todo esse desespero e essa falta de luta, de resiliência, vai acabar por afetar o próprio aluno. Portanto, nós, enquanto professores, vemos que o ensino em si tem estado a decair, mas se eventualmente alguém quiser defender que a educação tem dado passo significativo, não tenho nada contra, é a opinião de cada um, mas o ensino precisa receber um novo incentivo, uma nova dinâmica, sobretudo passando por esse processo de pandemia que o mundo viveu, complicou, agudizou ainda mais a questão do processo de ensino e aprendizagem, não só no Namibe, não só relativamente à língua portuguesa, mas também em outras disciplinas e em outras províncias também. Muito bem, professor. Em considerações finais para o nosso fim do nosso programa, o que lhe oferece dizer? Primeiro é vos parabenizar. Vocês são jovens também, estão nesse trabalho que o Estado também, por lei, respeita, não é? Um Estado democrático, respeita os meios de comunicação social, que continuem com o vosso trabalho. E a nível daquilo que são os nossos projetos, o que é que me apraz dizer? É que nós não vamos conseguir caminharmos sozinhos, não é? Nós não vamos conseguir. O governador do Bié foi o principal responsável pela reativação do Prêmio Literário da província do Bié. Eu li isso, sim. Exato, pois. Não, mas isso é só para ver que, às vezes, quando certas figuras de proa dão um passo, também acabam por incentivar outras. Não estou com isso a querer dizer que o nosso governador também tem que ser o primeiro a dar um passo, não. Tem outras pessoas também que podem nos ajudar. Eu só estou a querer passar a mensagem aqui. Se nós caminharmos sozinhos, não vamos conseguir fazer nem por nós, nem pelos outros. Porque, hoje em dia, firma JT é uma marca que acaba por ser a responsável das aspirações de muitos jovens, não é? Eu, se fechar hoje a firma JT, o Namibe pode perder até o final do ano cerca de 4 ou 5 obras. Porque nós, nessa altura, estamos a produzir 4 ou 5 obras que vão sair até dezembro. Então, repare as aspirações dessas pessoas. E com as dificuldades que eu tenho, como é que nós vamos fazer? Então, o apelo é o quê? O apelo é a união, o apelo é a sensibilização das pessoas, das empresas, que possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento da cultura literária na província do Namibe. Ainda que não for por nós, porque nós somos os únicos, mas por outras instituições, por outros grupos, núcleos que trabalham, o Baixo do Livro, o Clube de Leitura, o Levarte, a Brigada Jovem de Literatura, todos que recebam algum incentivo prático para que o Namibe, já que temos uma nova universidade também, já que se fala muito Namibe como terra do conhecimento, do ensino, mas não vai fazer jus a esses adjetivos todos se não trabalharmos efetivamente na produção literária.
Muito obrigado, professor Júlio Chivangulula, aqui falando sobre o processo, a evolução da literatura na província do Namibe. Nós também já estamos na reta final. Coordenou este programa o Armando Chicoca, apresentei sou eu, Fonseca Ching, do outro lado está o Paulo Fernando e Pirão Doce. Até a próxima edição. Estamos juntos.